Fala pessoalzinho, tudo tranquilo? Vamos para mais uma aula agora que eu deixei aqui gravada para vocês. Então eu vou pedir umas coisinhas para vocês. Ó. Se vocês curtirem a aula, não esquece de deixar uma curtida aí no vídeo. Se você ainda não for inscrito no canal, por favor se inscreve, que isso daí vai ser bastante importante para mim e para você. Se ativar as notificações, nota 10, melhor ainda. Se curtir muito o vídeo, posta, manda para os seus amigos, compartilha com seus amigos. E se você tiver alguma dúvida, alguma sugestão, por favor, joga aí nos comentários aí embaixo, que eu vou ter o maior prazer de responder para vocês e até gravar novos vídeos a respeito, beleza? Valeu, galera, bora pro vídeo. Esse primeiro exercício aqui, ele funciona assim, ó. Um experimento de laboratório é montado para que a perda de carga de um fluxo de água por um tubo seja medida. O diâmetro do tubo é de 15,9 milímetros e seu comprimento é de 3,56 metros. O fluxo entra no tubo vindo de um reservatório por uma entrada de ângulos retos. Calcule a vazão mínima necessária para que se tenha fluxo turbulento. Esse é o item A. E o item B, calcule a altura mínima do reservatório para que se obtenha fluxo turbulento na tubulação. Então vamos lá. A ideia aqui é que a gente tem um tanque, esse tanque está descarregando líquido, fluido, água em um tubo, né? Então ele tem um comprimento aqui de 3,5 metros mais ou menos, quase 16 milímetros de diâmetro interno, e aí tem um detalhe aqui da saída do reservatório pro tubo. Como que funciona essa saída aqui, ó? Vamos lá. Luzinha. Então funciona assim. Aqui eu tenho reservatório. Sempre é um reservatório grande. Essa velocidade não pode variar muito rápido, senão essas equações não funcionam bem. E eu tenho o tubo aqui, ó. Esse tubo, ele é cilíndrico. Ele é cilíndrico. Só que ele fala que a saída aqui é com ângulos retos. O que são esses ângulos retos? Eles são esses ângulos aqui, ó. Tá? Eu tenho dois ângulos retos aqui. Se você olhar essa seção de frente, o tubo é circular. Só que eu não tenho nenhum tipo de arredondamento aqui para entrar no tubo. Ele é reto. Eu tenho um ângulo reto aqui de entrada. Beleza. Esse tubo aqui, vamos lá. Ele tem uma medida daqui até a saída dele. Aqui é a saidinha dele. De 3,56 metros. O diâmetro aqui, eu vou fazer assim a marcação para ficar fácil, mas o diâmetro é interno, tá? Eu vou até colocar DI aqui, é de 15,9 milímetros. Beleza? Eu tenho essa entrada aqui. E aí a primeira coisa que ele pergunta é o seguinte: calcule a vazão mínima necessária para que se tenha fluxo turbulento. Beleza. Fluxo turbulento, o que é? Vamos lá. Inclusive, deixa eu fazer uma ressalva importante aqui. Eu estou detectando, não só na turma de vocês, pessoal, eu estou detectando geral, em todos os alunos que eu estou dando aula, que a resolução de prova de vocês eu acho muito mal explicada, sabe? Eu entendo que vocês estão fazendo exercício e tudo mais, mas eu acho que falta um pouco de vocês explicarem o que vocês estão usando, realmente de onde vieram as coisas, sabe? Para o professor entender que vocês realmente estão dominando aquela matéria. Então, a forma que eu vou resolver o exercício aqui hoje é a forma que eu espero que vocês resolvam na prova, tá? Só para vocês terem uma ideia mais ou menos do que acontece aqui. Então, vamos lá. A gente quer fluxo turbulento. Para isso acontecer, a gente sabe que eu preciso ter Reynolds maior ou igual que 2.300. Beleza.
Aí a gente vai precisar usar alguns dados aqui. Então, o nosso número de Reynolds, a gente sabe que é ρ VD sobre μ, certo? Eu vou calcular a mínima velocidade para que eu tenha fluxo turbulento, então eu vou calcular o mínimo número de Reynolds. Então eu quero que o número de Reynolds seja 2.300. Então como que a gente vai calcular isso aqui? Eu preciso calcular a velocidade. Eu vou usar Reynolds igual a 2.300, densidade igual a 999 quilogramas por metro cúbico. Eu vou usar a viscosidade da água igual a 1,05 vezes 10 a menos 3 pascal segundo. Aqui. A velocidade eu vou calcular e o diâmetro eu vou utilizar o valor de 0,0159 metros. Vocês estão vendo só, pessoal? Eu não preciso necessariamente que vocês coloquem os números dentro da conta aqui, mas eu preciso que vocês coloquem o que vocês estão fazendo. Então, olha só, primeiro passo, o que eu vou fazer? Eu tenho Reynolds igual a ρVD sobre μ. O que eu vou usar como Reynolds? Tanto. Densidade, tanto. Viscosidade, tanto. Diâmetro, tanto. Beleza. O que eu vou fazer com isso daqui? A gente quer a velocidade? Eu sei que a velocidade... Aqui. Eu sei que a velocidade ela vai ser Reynolds que multiplica μ dividido por ρ que multiplica d. Não preciso colocar todos os números aqui, só faz na calculadora. A menos que você precise anotar, aí não tem problema colocar um número. Mas eu preciso que vocês expliquem assim, um pouquinho mais com detalhes assim pra gente saber. Então, que nem, ó, eu tenho 2.300 que multiplica 1,05 10 a menos 3 dividido por 999 que multiplica 0,0159. Pronto, olha lá. Isso aqui vai me dar uma velocidade, achei que deu baixa, 0,5 10 a menos 3, 999, 0,0159. Isso, bom, deu isso aqui mesmo. Deu 0,152 metros por segundo. Beleza, 0,152 metros por segundo. Esse era o item A. Então tá aqui. Agora eu preciso resolver o item B. O item B me fala assim, olha, qual é o nível do reservatório que eu preciso para ter fluxo turbulento? Ou seja, ele quer saber o nível do reservatório que eu preciso para garantir essa vazão aqui. E para garantir essa vazão aqui, eu preciso garantir essa vazão aqui no final da tubulação aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu tenho um nível de água aqui, e esse nível de água vai me dar uma altura com relação ao centro da tubulação aqui, ó. Aqui. Essa altura H é o que eu quero calcular. Lá no item B, a gente vai usar a nossa formulinha da perda de carga lá. Então a gente tem perda de carga total é igual a PA sobre ρ mais alfa A VA ao quadrado sobre 2 mais GZA menos PB sobre ρ mais alfa B VB ao quadrado sobre 2 mais GZB. Lembrando que o ponto A ele tem que estar antes da perda de carga e o ponto B tem que estar depois
perda de carga. Beleza. Antes e depois. Ele fala alguma coisa sobre descarga na atmosfera lá? Vamos ver. Ele não fala nada. Não fala nada sobre a descarga. Eu vou assumir que a descarga ocorre na atmosfera. Então, a gente tem pressão atmosférica aqui em cima e pressão atmosférica aqui embaixo. Beleza, estou descarregando na atmosfera. Eu vou pegar um ponto aqui, eu vou desenhar, de novo, a gente desenha uma linha de fluxo. Então, vou desenhar uma linha de fluxo aqui, que seja uma linha dessa forma aqui. E eu vou trabalhar em cima dessa linha de fluxo. Então, eu vou colocar o ponto A aqui e o ponto B aqui. Bom, vamos lá. No ponto A, a pressão em A é a pressão atmosférica. Se eu trabalhar com a pressão manométrica, essa pressão em A vai ser zero. Se eu trabalhar com a pressão absoluta, essa pressão em A vai ser a pressão atmosférica. Eu vou trabalhar com a pressão absoluta, tá? Porque aqui não faz a mínima diferença, mas eu vou trabalhar com a pressão absoluta para vocês verem o que acontece e depois a gente repassa as contas com a pressão manométrica. Então, a pressão no ponto A aqui vai ser a pressão atmosférica. Vou deixar aqui, HLT. A pressão no ponto A vai ser a pressão atmosférica. A densidade da água é ρ mesmo. A velocidade no ponto A é muito baixa. A gente está imaginando que esse tanque é bem grande, que ele vai ficar em regime. Então, a velocidade no ponto A é muito baixa. Então, a gente pode dizer que este termo aqui é zero. Aí eu tenho mais gravidade, que multiplica a elevação no ponto A. Eu tenho uma elevação no ponto A e no ponto B. Se eu disser que a elevação no ponto B é zero, então a elevação no ponto A tem que ser H. Então, eu vou colocar o H aqui. Menos a pressão no ponto B, que também é pressão atmosférica, sobre ρ, mais ∆B. E aí eu tenho que pensar. O ∆B, ele é 2 se o fluxo for laminar e aproximadamente 1 se o fluxo for turbulento. Aqui a gente está fazendo uma conta para fluxo turbulento. Então, se o fluxo é turbulento, esse alfa aqui, ele tem que ser 1. Esse alfa aqui tem que ser... Ele é aproximadamente, mas a gente vai aproximar para 1 mesmo. Então, o ∆B é 1. A velocidade em B é a velocidade que eu quero, que é a velocidade V, ao quadrado sobre 2. E a elevação em B vai ser zero, porque a elevação em A é H, ele vai cair exatamente em H. Então, a elevação em B será zero. Beleza. Tem uma simplificação cabível aqui, que é pressão atmosférica menos sobre ρ, menos pressão atmosférica sobre ρ. Morreu aqui. Beleza. Então, eu vou ficar com a minha perda de carga igual a GH menos V ao quadrado sobre 2. Beleza. Agora eu preciso calcular essa perda de carga HLT aqui, ó. E eu tenho dois elementos de perda de carga. Quais são esses dois elementos aí? Um dos elementos é a entrada. Então, eu vou escrever em verde aqui para... E o outro elemento, ele vai ser o comprimento de tubo. Beleza. Então, vamos lá. Aqui na entrada, como que eu calculo? Vamos pegar nossas tabelinhas lá. Deixa eu botar aqui.
Caramba, aqui. A gente tinha um slide para entradas. Deixa eu ver aqui. Entradas, tá aqui, ó. Então a gente tinha entrada reentrante, entrada com ângulos retos e entrada arredondada. A gente tem uma entrada com ângulos retos aqui, muito bem. A gente sabe que o coeficiente K de perda de carga para essa entrada aqui é de meio, né? Tomando como base essa fórmula aqui, que a perda de carga é K, que multiplica a velocidade ao quadrado sobre 2. E o K no nosso caso aqui vai ser meio. A velocidade é a velocidade do fluido na tubulação. Então, a perda de carga desse fluido aqui vai ser meio V ao quadrado sobre 2. Meio dividido por 2 vai dar 1/4, né? Então eu tenho V ao quadrado sobre 4 aqui. Então, a minha primeira parcela de perda de carga, vou deixar até assim para ficar didático. Ó. Eu vou ter... Opa! Aqui. Eu vou ter meio V ao quadrado sobre 2, que essa parcela aqui é da entrada. E eu vou ter uma perda de carga que é referente ao tubo, que ela é dada por F, L sobre D, V ao quadrado sobre 2. V ao quadrado sobre 2 eu tenho, L sobre D eu tenho. Vai me faltar o fator de atrito aqui. Vamos ver que informação que a gente tem lá no enunciado. Tem que ter alguma informação lá e eu não estou me lembrando de que informação é essa. 3. Perda de carga de um fluxo de água por um tubo seja medido. O diâmetro do tubo é de 15,9 e o seu comprimento é 3,56. O fluxo entra no tubo vindo de um reservatório por entrada de ângulos retos. Aqui eu vou até fazer um negócio aqui. Eu vou dar uma olhada lá no livro. Avaliação e materiais. Eu quero ver se eu não deixei nada para trás. Esse aqui que a gente resolveu na aula passada. Esse aqui, ó. Eu que não traduzi, que é um tubo liso. Tá? Então vamos lá. Por um tubo liso. Isso aqui faz toda a diferença. Por que isso aqui faz toda a diferença? Porque se o tubo é liso, a gente está considerando que a rugosidade dele é muito baixa. A rugosidade muito baixa é uma rugosidade próxima a zero. Então, aí isso aqui facilita, porque a gente vai olhar no diagrama de Moody lá. E no diagrama de Moody, a gente vai ter que olhar o quê? A gente vai ter que olhar para linha de rugosidade igual a zero, que é essa linha mais inferior aqui, tá vendo? Smooth pipes aqui, ó. Essa linha mais inferior. E a gente vai ter que olhar aqui para Reynolds igual a 2.300. Então aqui a gente tem 2.000, aqui a gente tem 3.000. 2.300 está numa zona meio difícil de achar aqui no nosso gráfico. Então o que a gente pode fazer? A gente pode pegar e calcular com a nossa planilha. Esse gráfico, diagrama de Moody, ele é bem ruimzão para a gente ver as coisas. Não facilita muito. Aqui, ó, olha só, até legal porque aí você já aprendeu a usar. Essa planilha já está lá no Canvas para vocês. E os parâmetros que vocês vão mexer são esses dois aqui, ó, rugosidade relativa e Reynolds. A nossa rugosidade relativa é zero, porque o tubo é liso. E o número de Reynolds é 2.300. Aqui, ó. O nosso valor do fator de atrito está aqui, ó. 0,0473. Vamos utilizar, tá bom? Esse primeiro aqui é sempre o mais indicado, né? Que ele é uma aproximação mais precisa, mas ele depende de iterações.
Esse segundo aqui é uma aproximação que existe também, mas ele é melhor para Reynolds Mark 3000 e ele vai ficando cada vez mais próximo do de cima, mas como a gente já tem o de cima calculado, não precisamos se preocupar muito. Então a gente vai usar o fator de atrito como 0.0473. Então vamos lá. Vamos para o nosso exercício aqui. O nosso fator de atrito, ele é aqui. Isso aqui para cá. Isso aqui para lá. 0,0473. Então, esse daqui é da planilha lá de entrada e esse é da tabelinha de entradas, né? Vou colocar aqui. E esse valor aqui a gente pegou da planilha do diagrama de Moody. Beleza. Isso aqui é o nosso HLT, que é a nossa perda de carga. Isso aqui vai ser igual a GH menos V ao quadrado sobre 2. Vamos ver se a gente tem tudo. Então, o V eu tenho, o fator de atrito eu tenho, L eu tenho, D eu tenho, V eu tenho. O V eu tenho aqui também. Eu quero calcular o H. Então é só passar isso aqui, esse menos V ao quadrado sobre 2 para lá e dividir todo mundo por G. Né? Então a gente vai ficar com... Vamos deixar bonitinho isso aqui. A gente vai ficar com V ao quadrado sobre 2G, que multiplica meio mais 1, que é esse cara que veio daqui para lá, mais 0,0473 L sobre D. Isso daqui vai ser igual à nossa altura. Pronto, olha lá como fica bonitinho. Agora é só calcular. Então a gente tem 1.5 mais 0,0473 vezes 3.56 dividido por 0,0159. Isso aqui vezes a nossa velocidade ao quadrado, 0,152 ao quadrado, dividido por 2 vezes 9,81. Olha. Alguém mandou uma mensagem aí e eu não vi. Não, tá de boa. A conta aqui deu um número bem baixo porque eu acho que essa velocidade está muito baixa. A conta aqui deu 0,014 metros. Isso aqui tá bem fora do que eu estava esperando. E eu tô desconfiado dessa velocidade aqui, ó. Eu acho que ela tá muito baixa. Vamos dar uma olhada no valor da viscosidade da água, que eu peguei ele de cabeça, mas eu não tô lembrado exatamente. Pera aí. Viscosidade da água. Isso. É 1,002 milipascal segundo. É isso mesmo. Milipascal, milha é 10 a menos 3, né? É 1 vezes 10 a menos 3 pascal segundo. Então a viscosidade da água está certa. Reynolds Mi sobre Rodé. (2.300 vezes 1,05 10 a menos 3) dividido por 999 vezes 0,0159. Deu 0,152 metros por segundo mesmo. Então,
Não estou muito contente com esse resultado, mas a conta aqui pelo menos da velocidade está certa. E o restante acredito que esteja certo também, porque a conta é simples de fazer. Vamos refazer aqui. 1 mais 0,5 mais 0,0473 vezes 3,56 dividido por 0,0159. Isso aqui vezes 0,152 ao quadrado dividido por 2 vezes 9,81. 0,014 metros. Beleza. A gente tem, para ter fluxo turbulento aí, a gente tem que ter um desnível de 1,4 centímetros. Não tá fazendo muito sentido isso, mas vamos lá. Vamos lá. Outra coisa que um comentário que eu ia fazer com vocês aqui, por exemplo, se a gente fosse resolver isso daqui com pressão manométrica, em vez de pressão absoluta, qual que seria a diferença? A diferença seria que no lugar da pressão atmosférica aqui, eu teria pressão zero, né? Porque a pressão manométrica é a pressão real menos a atmosférica. A real seria a atmosférica, então a atmosférica menos a atmosférica dá zero. E aqui também seria zero. Então esse cancelamento que a gente teve aqui, ele naturalmente ocorreria se a gente estivesse trabalhando com a pressão manométrica, porque eu teria zero aqui e zero aqui. Não faria muita diferença. Bom, vamos fazer o próximo exercício. O próximo exercício ele dá um pouquinho mais de trabalho. O próximo exercício é assim, ó. Esse que eu quero. O próximo exercício é assim, ó. Você comprou uma casa recentemente e deseja melhorar a vazão de água no andar superior. A baixa vazão é dada por 3 motivos. O primeiro é que a pressão fornecida pela cidade é baixa, de 200 kPa manométrico. O segundo é que a tubulação possui um diâmetro pequeno, de 1,27 cm, e está incrustada, o que aumentou a sua rugosidade relativa para E sobre D igual a 0,05. E no terceiro, o andar superior está a 15 metros do medidor de vazão, 15 metros na vertical aqui, ó. Você considera duas opções. A primeira é trocar a tubulação por uma nova de 1,9 mm de diâmetro interno, 1,9 centímetros de diâmetro interno, milímetros não faz o menor sentido. Uma nova de 1,9 centímetros de diâmetro interno e E sobre D igual a zero, ou seja, essa nova ela vai ser um tubo que internamente ele é liso. E a outra opção é instalar uma bomba pressurizadora capaz de gerar um diferencial de pressão de 300 kPa e manter a tubulação original. E a pergunta é qual é a melhor opção. Então a primeira opção ela está aqui, né? Ele trocou a tubulação para 1,9 centímetros aqui e tal, e tem a tubulação, 7 metros de tubulação, um cotovelo, 15 metros, outro cotovelo e mais 1 metro de tubulação aqui em cima. Nesse segundo a gente tem 7 metros de tubulação, a bomba pressurizadora, aí os 15 metros de tubulação antiga, com rugosidade diferente e tudo mais. E a gente precisa... pra você, tipo assim, você ganha nem... Foi comigo? Bom, então aí a ideia é melhora a tubulação para aproveitar essa pressão aqui ou coloca uma bomba pressurizadora. A gente tem que comparar as duas alternativas. Então vou copiar isso aqui para lá que está cheio de dados interessantes e a gente trabalha nessa figura aqui. Então,
Aqui a gente nem vai precisar ficar fazendo continha com vazão, nada. Aqui a gente só tem que comparar as perdas de carga no circuito todo aqui, né? Então, no primeiro circuito, o que eu tenho? Vamos chamar ele aqui de opção 1, como está aqui. Então, opção 1. O que eu tenho? Eu tenho um elemento 1, que vai ser uma perda de carga, que vai ser um tubo de 7 metros. Liso. E diâmetro de 1,9 centímetros. Estou recebendo umas notificações aqui. Ah, tá. Não é dessa matéria. Então, o primeiro elemento é esse daqui. Depois eu tenho um cotovelo. Ele vai ser uma perda também. Vou fazer assim. Cotovelo 90 graus. E o diâmetro dele vai ser de 1,9 centímetros também. Depois a gente tem no terceiro elemento eu vou considerar primeiro a perda de carga desse tubo aqui. Então a gente vai ter uma perda também de carga desse tubo. Tubo de 15 metros. E sobre D igual a 0, D igual a 1,9 centímetros. Depois eu vou ter outro cotovelo, também uma perda. É, 90 graus, diâmetro de 1,9 centímetros. E por último eu tenho mais um tubo, que também vai ser uma perda. Um metro. E sobre D 0, D 1,9 centímetros. Beleza. Eu tenho uma elevação aqui no meio, ó. Por que eu não vou levar em conta essa elevação na minha conta de perda de carga? Porque a elevação ela não entra do lado da perda de carga. Se você olhar na nossa equaçãozinha, a gente tem lá HLT igual a PA sobre ρ mais alfa A VA ao quadrado sobre 2 mais GZA menos PB sobre ρ mais alfa B VB ao quadrado sobre 2 mais GZB. A questão da elevação, ela vai entrar aqui, ó, a diferença de elevação entre o ponto A e o ponto B. Aqui que eu vou calcular a energia que eu ganhei ou que eu perdi, dependendo se está subindo ou se está descendo o fluido, devido à elevação. A elevação não vai entrar aqui. Aqui só vai entrar a perda de carga por atrito, do lado esquerdo aqui, ó. Aqui é só atrito. Então, beleza. Desses 5 elementos aqui, eu tenho 2 elementos que são muito parecidos, que são que na verdade são iguais, que são os cotovelos. Eu tenho 2 cotovelos aqui e eu tenho 3 elementos que são tubos, e para esses tubos aqui eu consigo calcular, eu consigo somar todo o comprimento desses tubos aqui de uma vez só para calcular a perda de carga. Porque imagina só, a minha perda de carga nessa opção aqui,
HLT, ela vai ser a perda de carga do elemento 1 mais a perda de carga do elemento 2 mais a perda de carga do elemento 3 mais a perda de carga do elemento 4 mais a perda de carga do elemento 5. A do elemento 1, ela vai ser um fator de atrito que multiplica L sobre D, L1 sobre D, né, porque L vai ser o comprimento do nosso primeiro tubo aqui de 7 metros, que multiplica V ao quadrado sobre 2. Beleza. Eu vou ter a perda de carga do cotovelo, que é o HL2, que eu não vou olhar agora. Eu vou ter a perda de carga desse elemento 3 aqui, que é o tubo de 15 metros, que vai ter um comprimento de 15 metros aqui, eu vou chamar ele de L2. Então eu vou ter exatamente o mesmo fator de atrito, porque a rugosidade relativa é a mesma e a vazão é a mesma, então o número de Reynolds é o mesmo, porque o diâmetro é o mesmo. L2 sobre D, V ao quadrado sobre 2, mais a perda de carga do elemento 4, mais a perda de carga do elemento 5. A perda de carga do elemento 5 é esse tubo de 1 metro aqui. Então eu vou ter fator de atrito L3 sobre D, V ao quadrado sobre 2. Eu consigo pegar nesses três termos aqui, ó, que eu vou sublinhar de vermelho, esse e esse. E olha só, eu tenho F sobre D, V ao quadrado sobre 2 nos três termos aqui. Eu posso deixar isso aqui em evidência multiplicando essa soma de comprimentos, L1, L2, L3. Então eu vou ter aqui F, que multiplica L1 mais L2 mais L3 sobre D, que multiplica V ao quadrado sobre 2, mais perda de carga do elemento 2, mais perda de carga do elemento 4, que são iguais, inclusive, né? Então, olha só, eu posso somar o comprimento dos três tubos aqui e pensar como se eu tivesse um tubo de 23 metros aqui, para fazer essa perda de carga só dos tubos, faltou dos cotovelos aqui. A perda de carga do cotovelo a gente tem tabelado. Vamos ocultar. Cotovelo, cotovelo, cotovelo. Aqui. No cotovelo de 90 graus, a gente tem ela tabelada como um comprimento equivalente, né? Então, o comprimento equivalente de um cotovelo de 90 graus vai ser L sobre D igual a 30, né? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Caramba. Aqui. A gente vai ter, o primeiro termo é só dos tubos, né? F, L1 mais L2 mais L3 sobre D, V ao quadrado sobre 2, mais, lembrando que o diâmetro a gente tem também, aqui, fator de carga, o nosso L sobre D é 30, só lembrando, deixa claro aqui, isso daqui é o nosso comprimento equivalente sobre D do cotovelo, que multiplica V ao quadrado sobre 2. E eu tenho dois cotovelos, né? O 2 e o 4, então eu vou multiplicar isso aqui tudo por 2. Beleza. Isso aqui vai me dar o quê? Eu vou ter fator de atrito. Vamos calcular quem está dentro aqui. L1 mais L2 mais L3 dá 7 com 15, 22 com 23 metros. 23 metros dividido por 1,9 centímetros dá 23 dividido por 0,019. Isso aqui vai dar 1.210,53 L sobre D não tem unidade,
né? Mais 2 vezes 30, 60. Tirar isso daqui, vem pra cá. V ao quadrado sobre 2. Isso daqui é igual a 1270,53 que multiplica F que multiplica V ao quadrado sobre 2. Beleza. Essa é a perda de carga que a gente tem para esta primeira linha aqui, ó. Para essa primeira linha. Para a segunda linha, qual que é a diferença? A gente tem uma rugosidade relativa diferente de zero. A gente tem um diâmetro pequeno e a gente tem uma bomba aqui me dando um ganho de carga aqui, ó. Então, como eu gastei a lousa toda para fazer a opção 1, vamos copiar essa figura aqui para fazer a opção 2. Então, para a opção 2, o que eu vou ter? Eu vou ter uma perda, né? O meu elemento 1, ele vai ser uma perda de carga, que vai ser um tubo de 7 metros. O E sobre D dele é 0,05 e o diâmetro dele é 1,27 centímetros. O elemento 2, ele é um ganho de carga. Esse ganho vai ser uma bomba. E essa bomba, ela vai me dar um ΔP de 300 kPa. Beleza. Depois eu vou ter o elemento 3 aqui, é um tubo, é uma perda de carga. Espera aí, pessoal. Eu parei de ouvir um ruidozinho que eu tava ouvindo aqui. Eu vou parar a gravação e vou parar a gravação, não, vou parar a transmissão e voltar aqui. Voltou aí? Voltou, professor. Opa, beleza. Agora eu tô ouvindo o ruidozinho de novo. Deu uma leve caída aqui. O terceiro elemento vai ser esse tubo aqui, que é uma perda. Essa perda, então, vai ser o tubo de 15 metros. E sobre D igual a 0,05. Diâmetro 1,27 centímetros. Depois eu vou ter no número 4 uma perda também, que é um cotovelo. graus. O E sobre D é 0,05 e o diâmetro é 1,27 centímetros. E o último é uma perda que vai ser um tubo de 1 metro. E sobre D 0,05 e diâmetro de 1,27 centímetros. Pronto. Não tá aqui. Vamos tentar calcular a perda de carga desse negócio aqui. Para calcular a perda de carga desse negócio aqui, a gente vai precisar analisar a perda de carga em separado de todas as coisas. Basicamente, para a gente analisar a perda de carga
tubo aqui, ó, a gente não vai conseguir ter um fator de atrito a menos que a gente saiba. É igual no outro caso, né? A gente deixou em função do fator de atrito aqui. A gente não calculou ainda esse fator de atrito porque a gente não sabe que tipo de fluxo que a gente tem aqui. Se a gente tem um fluxo laminar, se a gente tem um fluxo turbulento, a gente não tem nenhuma informação de vazão ainda, né? E eu espero que a gente não precise da informação de vazão para chegar nessa conclusão. Espero que a gente fique em função de alguma coisa aí. Então vamos lá. A gente vai ter que a nossa perda de carga total, ela vai ser agora a perda de carga do elemento 1 menos o ΔH da bomba, que é o elemento 2, mais a perda de carga do elemento 3, mais a perda de carga do elemento 4, mais a perda de carga do elemento 5. Alguns aqui são muito simples, né? Quer dizer, a perda de carga dos elementos 1, 3 e 5, elas são de tubos, né? Então a gente já sabe que para o 1, para o 3 e para o 5 eu vou ter F, que multiplica L1 mais L2 mais L3 sobre D, que multiplica V ao quadrado sobre 2. Beleza. Lembrando que essa velocidade que eu tenho aqui não é necessariamente igual à velocidade no outro caso, né? Depois eu tenho esse ΔH. Bom, vamos onde a gente conhece primeiro. Eu tenho a perda de carga do cotovelo de 90 graus. Aqui a gente tem um cotovelo só. Então, para o cotovelo lá, o que a gente tem? Vamos olhar na tabela. Tabela. Aqui. Para o cotovelo a gente tem L sobre D igual a 30, independente do seu fator de atrito aqui. Então, aqui eu vou ter F, cotovelo é elemento 4, tá certo. Que multiplica L sobre D, que é 30, que multiplica V ao quadrado sobre 2. Beleza. Mais perda de carga. Aliás, o ΔH2 aqui, que é o da bomba, né? Isso aqui era tubo, cotovelo, faltou a bomba. Opa. Para a bomba, a gente tem... caramba. Para a bomba, a gente tem uma situaçãozinha aqui também, ó. Aqui. O ganho de carga que a bomba vai dar, ele é dado por essa formulinha aqui, a gente já calculou ela anteriormente. Só que tem aquela questão de que na bomba a diferença de elevação entre a entrada e a saída é pequena, a diferença de pressão entre a entrada e a saída é conhecida, e a diferença de velocidades entre entrada e saída tem que ser zero pela lei da conservação de massa. E normalmente, se o fluxo é turbulento na entrada, ele é turbulento na saída. Normalmente é assim. Então, o que vai acontecer? Porque diâmetro de entrada e saída são iguais. A gente vai ter que o ganho de pressão da bomba é o ΔP da bomba dividido pela densidade do fluido. Então, a gente vai ter que esse ganho aqui, que na verdade ele vai ser negativo, porque ele é um ganho de carga, ΔP da bomba sobre ρ, que é a densidade do fluido, que no nosso caso aqui é a água. Bom, então a gente vai ter aqui, ó, L1 mais L2 mais L3 sobre D vai ser igual a
Vamos lá. L1 mais L2 mais L3 é 23, que a gente já fez a conta, dividido pelo diâmetro da tubulação, que aqui no caso é 0,0127 metros. Isso aqui dá 1811 aproximadamente. Então a gente tem 1811 aqui, mais 30. F V ao quadrado sobre 2 menos delta P. Delta P ele vai ser 300 kPa. Então 300 mil dividido por 900, rho, que é 999 kg por metro cúbico. Então o que a gente vai ter aqui? A gente vai ter 1841 F V ao quadrado sobre 2 menos 300 mil dividido por 999. Isso aqui vai dar 300,3 joule por quilograma de ganho de carga. Eu vi hoje. Sim. Não. Sim, senhora. Eu li, eu analisei Isso. todos eles. Não, pai, porque, ó, veja só, se a... Isso. O comprimento aqui são o comprimento dos tubos. Eu acho que eu fiz a mesma coisa no outro caso aqui. Eu chamei de 1, 2, 3, mas no caso é 1, 3 e 5. Entenda que esses L's aqui são os comprimentos dos tubos, tá? Esses L1. Vamos colocar assim aqui, ó. Aqui eu tenho L1, aqui eu tenho L2 e aqui eu tenho L3. Pronto. Beleza. Agora, para continuar o exercício, eu preciso tentar extrair dele algum dado de vazão. Vamos ver se tem algum dado de vazão lá. Vou ocultar aqui. Eita. Oh, que atrapalheira, gente. Ele não fala nada sobre a vazão no enunciado. Ele só fala que você quer melhorar a vazão de água. Beleza. Aqui a gente vai ter que assumir algumas coisas aqui. Por exemplo, para eu saber o meu fator de atrito, eu preciso necessariamente saber que regime que eu estou trabalhando. Se eu estou trabalhando no regime laminar ou se eu estou trabalhando no regime turbulento, né? Então, porque o que acontece? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Cadê o diagrama de Moody? Moody está aqui. Beleza. Se eu estou trabalhando no regime laminar, eu vou calcular o número de Reynolds e o meu fator de atrito é 64 sobre Reynolds e fim de conversa. Não preciso ficar olhando para a rugosidade relativa, nem nada disso. Se o meu regime é turbulento, aí eu preciso dar uma olhada no fator de atrito, né? Então, se o meu número de Reynolds é alto, eu preciso dar uma olhada no meu fator de atrito. E tem mais uma condição que a gente precisa pensar, que é a seguinte. A gente está trabalhando com dois valores aqui. A gente está trabalhando com duas tubulações. Uma delas é uma tubulação lisa, onde eu vou trabalhar com essa linha do número de Reynolds aqui embaixo. Então, se eu realmente estiver assumindo
fluxo turbulento, eu vou precisar saber esse número de Reynolds para pegar o fator de atrito dessa tubulação lisa. E se a minha tubulação ela está incrustada lá, ela está com uma rugosidade alta, o que vai acontecer? Ali ele deu uma rugosidade mais alta que a gente tem até no nosso diagrama de Moody aqui, ele deu 0,05, essa primeira linha aqui, ó. Eu preciso saber, além de saber se a gente está na faixa de fluxo turbulento já, eu preciso saber se eu não estou já na zona áspera, né? Porque se eu estiver na zona áspera, o que acontece? Dá uma olhada em como se comporta o fator de atrito ao longo do número de Reynolds aqui, ó. Ele simplesmente não varia, né? Eu tenho uma rugosidade relativa, e aí para qualquer número de Reynolds, vamos pegar essa 0,05, que inclusive é a do exemplo, a de Reynolds igual a 10 oitava, que está aqui na frente, até Reynolds até aqui mais ou menos, ó, até 6 vezes 10 a quarta aqui, que é uma faixa de valores bastante grande, eu tenho exatamente o mesmo fator de atrito aqui, que é mais ou menos 0,075, né? Independe de Reynolds aqui. Então eu preciso saber se eu estou, além de tudo, eu preciso saber se eu estou nessa zona áspera ou se eu estou nessa zona aqui de baixo, né? Para saber isso, a gente precisa do quê? A gente precisa da informação da vazão, porque viscosidade e densidade a gente tem, né? O Reynolds é ρVd sobre μ, o diâmetro da tubulação a gente tem também, só falta o V, né? Sabendo o V, a gente conseguiria calcular o número de Reynolds e matar esse exercício aqui. Eu não consigo fazer análise de vazão direta pela nossa fórmula, esta fórmula aqui, ó. Aqui. Eu não consigo fazer análise por essa fórmula aqui diretamente, justamente porque eu preciso do fator de atrito para resolver, né? Senão eu vou ter um número aqui do lado esquerdo que vai depender do meu fator de atrito para eu calcular essa velocidade. Esse fator de atrito ele pode variar, né? Então a gente fica nesse loop aí para saber. Até aqui a gente já conseguiu calcular a perda de carga para essa primeira tubulação e a perda de carga para a segunda tubulação. Elas não estão exatamente na mesma base, porque elas têm esse fator em comum, que é FV ao quadrado sobre 2, mas o fator de atrito aqui é diferente, a velocidade pode ser diferente também, porque o diâmetro da tubulação é diferente, né? Imaginando que a gente estivesse pensando na mesma vazão nas duas tubulações, eu teria que ter não só a relação entre as duas vazões, mas eu teria que conhecer as duas vazões de fato, porque senão eu não consigo calcular o valor de atrito, o valor do fator de atrito, tá? Em virtude do nosso horário, eu vou fazer a chamada e aí o finalzinho desse exercício eu trago para vocês na sexta-feira, belezura?